Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está no ar o programa Quer Fazer Entrevista. Que bom que você está conosco. Mais uma vez, uma alegria entrar no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver acompanhando a TV Quer Fazer, também a Rádio Por um Mundo Melhor, nessa parceria para a evangelização e prestação de serviço, que eu Quer Fazer Entrevista. E no programa de hoje, mais um assunto na área da saúde. É uma das áreas mais solicitadas aí por vocês mesmos que encontram conosco na rua, que mandam mensagem para o nosso WhatsApp aqui da TV Kefas, que mandam e-mails para nós, telefonam, que é para tratar assuntos na área da saúde. E hoje nós vamos falar de um problema que todas as pessoas devem ficar atentas. Já sofreram, ou vão sofrer, ou conhecem alguém que sofre, problemas advindos das questões posturais, principalmente da questão ortopédica, muscular e afins. Vamos conversar hoje com o Dr. Cícero Moraes, ortopedista, que retorna ao nosso programa. Dr. Cícero, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, para que a gente possa tirar algumas dúvidas desse tema, que às vezes é um tema muito importante e pouco valorizado, que é essa questão da postura, da posição que a pessoa fica no seu dia a dia, e os problemas que essa má postura pode levar, né, para todas as pessoas, desde a criança até o adulto. Pois é, e a questão postural, né, falando de uma forma até antropológica, né, o homem ele evoluiu da posição, né, curvado, de caminhar praticamente como um primata mesmo, com os pés e as mãos no solo, e tem até a figura, né, de ele evoluindo até se tornar o homem ereto, né, o homem que caminha de pé. Então, daí já se vê a importância dessa evolução enquanto postura do ser humano, né? Na verdade, o ser humano é o único animal realmente bípede, né, que fica completamente nos dois pés. E com isso, a coluna, ela acaba sendo o eixo do corpo. Então, a coluna, ela sofre uma sobrecarga muito grande ao longo da vida. Por isso que essa quantidade, né, de problemas de coluna que o ser humano tem. Nos consultórios, né, e clínicas de ortopedia, de fisioterapia, uma das maiores incidências de problema é justamente o problema de coluna. E o problema da má postura, ela afeta, né, principalmente a coluna e que vai ter repercussões em praticamente todo o organismo. E quando a gente fala de postura, a gente não tem a idade. Ah, a postura tem que falar com idoso. Você vai se dirigir a idoso quando se fala de postura ou de má postura. Mas, lê do engano, né? Desde a primeira infância, questões posturais já devem ser observadas, né? E o homem moderno também, né, Márcio? Ele tem um problema muito grande em relação à vida moderna. Porque, né, na antiguidade, o ser humano vivia muito nos campos, né, trabalhando ao ar livre, fazendo bastante trabalhos físicos. Hoje, a população moderna, nós vivemos muito sedentários. Nós andamos de carro, nós andamos, né, a gente fica muito dentro de casa, a gente trabalha muito sentado. Nem escada subimos nem mais. escada, é elevador, é o controle remoto. Escada rolante. Então, a escada rolante. Então, nós somos muito sedentários. Sim. Então, assim, nós ficamos muito tempo ou sentados ou movimentando muito pouco. E principalmente essa posição que a gente fica no dia a dia, que é uma posição muito importante, isso começa lá na tenra idade. Sim. Hoje as crianças já vão para a creche, né, desde novinhas, desde cedo a criança já começa a aprender a mexer no celular, no computador, fica várias horas, né, no celular, várias horas no computador. Hoje tem muito pouca atividade ao ar livre, né, que as escolas devem estimular, os pais devem estimular, e tem que tomar esses cuidados, porque esse excesso vai levar a problemas. Nós temos muito medo dessa geração, né, que vive no computador e no telefone celular, essas posturas que a gente já encontra vários pacientes com esses problemas na coluna cervical, no ombro, no punho, na mão. Isso vai afetar praticamente todo o corpo humano. A criança, por exemplo, que fica muito, né, não só a criança, mas o adulto, a criança fica muito no joguinho, no videogame, sim, né? Fica muito no celular, com uma flexão forçada do pescoço, porque ninguém fica no celular com a cabeça ereta e olhando para frente. Que seria a posição correto. É que seria o mais correto. Sim. A posição mesmo é a posição mais baixa, né, e com o pescoço numa atitude de flexão. E às vezes a pessoa ele fica muito intertido nessa posição
né, envolvido ali com joguinho, com telefone, e fica durante muito tempo. E às vezes o próprio movimento que ele faz com a mão, normalmente é o mesmo movimento. Então é um movimento repetitivo que a pessoa faz. Então dá problema na coluna cervical, dá problema nos ombros, dá problema nos cotovelos, às vezes por causa de não ter um apoio, né, adequado, dá problema nos tendões dos dedos. Essas lesões de Então essas lesões repetitivas, né, acontecem muito também, não só nas crianças, mas em todas as pessoas que utilizam demasiadamente o celular e o computador, o videogame. Então nós temos hoje aí uma geração que há alguns anos, 10, 15, 20 anos, a gente não ousava falar, né? Criança sedentária no passado era algo que não existia. Criança estava pulando aqui, correndo ali, jogando futebol, brincando na rua, correndo. Hoje não. Estamos numa geração já de crianças sedentárias, né? E realmente é um problema que junto com o sedentarismo vem a obesidade, vem o diabetes, vem a hipertensão, vem os problemas articulares, vem a sarcopenia, que é uma atrofia muscular, e por aí então vem uma série de patologias, né, associadas, e isso certamente vai levar a complicações no futuro, na vida, né, dessas pessoas. Doutor Cícero, ainda falando sobre crianças, como falávamos no bloco passado, tem um problema que talvez não é tão novo assim, já é de algum tempo, e os especialistas, principalmente em ortopedia, relatam muito e alertam sobre a questão das mochilas. Hoje, ainda mais, mesmo na área da tecnologia, as crianças ainda carregam muito peso e de forma errada, né, para a escola, não é? Esse é um tema que realmente é muito comum no começo dos períodos letivos. As escolas sempre convidam os meios de imprensa para a gente estar falando desse tema também. Que também é um tema importante, essa questão da mochila que as crianças levam para as escolas. Normalmente são mochilas grandes, mochilas pesadas, mochilas cheias de livros, cheias de merenda, cheias de brinquedos. Aqui no Brasil nós não temos esse costume das crianças terem o seu armário na escola, que talvez seria uma coisa ideal. Então, no nosso meio é muito comum, às vezes, a gente observar essas crianças, né, levando essas mochilas muito pesadas e as crianças reclamando dor na coluna, dor no ombro. Então, sempre a gente que tem a oportunidade dá essa informação aos pais, aos professores, para que observe algumas coisas em relação à mochila. Primeiro, a mochila não pode ser grande demais. Mochila muito grande vai caber muita coisa e muita coisa vai ser colocada ali. E segundo, as mochilas têm que ter alças bem ajustadas, elas que têm que estar bem ajustada na coluna, bem no tronco. Elas não devem ter as alças muito largas para a coluna ficar muito baixa. Sim. Então ela deve ter um ajuste de acordo com o tamanho da criança e o tamanho da mochila. Então a mochila sempre tem que estar ajustada. A gente fala muito em termos de 10% do peso da criança, que é o ideal, né, para que se coloque. Então pega a mochila do seu filho, pesa. Faz um teste. A gente orienta também a evitar de comprar assim, muitos cadernos. De repente, compra um caderno para cada dia, né? Um caderno que tem aquelas matérias que a criança vai ter naquele dia. Sim. Se for algum livro muito pesado, converse com as professoras, a possibilidade desse livro ser guardado na escola. Evite de levar muita merenda. Então, são cuidados. E faça também exercício de alongamento com essas crianças, né? Porque às vezes não tem jeito, a criança tem que levar a mochila, então às vezes a professora, antes da aula, no meio da aula, faça alguns exercícios de alongamento com as crianças, oriente como guardar essa mochila, como usar. Outra coisa importante também é aquelas mochilas de rodinha, sim, elas são até melhores do que essas que carregam o peso, que ali é mais fácil de puxar. Sim. O problema é que as crianças mais novas, as crianças menores, elas não ligam muito em usar essas mochilas de rodinha, mas as crianças já começam a ficar um pouco mais velhas, né? Elas acham que tem vergonha, vai pagar um mico, isso é coisa de bebê. Então, realmente, as crianças um pouco mais, de idade um pouco mais elevada, elas têm dificuldade de usar essas mochilas de rodinha. Mas também tem que ter cuidado, porque se a rodinha estiver quebrada, se colocar coisa demais, às vezes a criança também não levanta bem a alça da mochila, às vezes a criança anda mais entortando o ombro, entortando a coluna. Então, tem que, mesmo as de rodinhas, tem que também ter esses cuidados. Então é um tema importante. Observa seu filho, observe a mochila que ele usa, converse com a professora, porque isso também pode levar a um problema na criança, pode levar dor, pode levar desvios na coluna e às vezes pode até necessitar de um tratamento médico, um tratamento especializado. Então se o seu filho, mesmo usando a mochila, se ele sente dor, se ele está reclamando,
procura um médico também para fazer uma avaliação, porque às vezes já pode até ter um desvio maior nessa coluna que necessite de um cuidado maior, de um cuidado mais especializado. Pois é, as crianças de hoje com má postura, pode ser os adultos com lesões graves, com problemas graves amanhã, não é? Então, todo cuidado é pouco. E até também no modo de se assentar. As crianças hoje, né, tá lá no computador, já foi falando aqui, está abaixado ali, às vezes está sentado com a perna cruzada, com o notebook, o tablet na mão, o celular, e na escola fica quase que deitado, no sofá também. Então, a forma de se assentar também tem que ser bem observado, né, doutor? Não é verdade? Não só na criança, na escola. Vamos falar um pouco também do trabalhador. Isso. Né? O adulto que trabalha, né, sentado no escritório o dia inteiro. Então ele tem que ter alguns cuidados ergonômicos. Hoje a ergonomia, né, é uma ciência. Então nós temos médicos, fisioterapeutas, né, do trabalho, que trabalham com ergonomia. Existe muita pesquisa nessa área, porque, como eu já disse, nós trabalhamos muito sentados, né, inúmeras profissões, ou até profissões mesmo na indústria. A pessoa às vezes trabalha em pé, mas trabalha sempre fazendo o mesmo movimento. Repetitivo. Né, aquele movimento repetitivo, aquela postura repetitiva. Mas, por exemplo, a pessoa que trabalha, né, muito sentada numa cadeira, no computador, ela tem que observar algumas coisas. Então, por exemplo, o tipo de cadeira, a altura de cadeira, a altura da mesa, se a cadeira tem apoio para o braço, né, se vai usar muito o computador, se esse computador tem apoio para o punho, quando vai segurar no mouse, se tem apoio para o mouse, se o mouse não fica muito longe, se o computador não fica muito longe na mesa, se o computador está numa altura adequada, né, do olho da pessoa, se é uma pessoa que precisa fazer muitos movimentos para atender um telefone, para pegar uma gaveta, se essa cadeira, se ela tem um sistema giratório para facilitar esses movimentos. Então, tudo isso são cuidados que a pessoa deve ter. A forma de sentar, a inclinação da cadeira, se vai sentar apoiando os dois pés no chão, né? Deve-se evitar o movimento de cruzar a perna, ficar com a perna muito esticada. Às vezes você pode colocar um suporte lá no pé para diminuir também o apoio e melhorar, dar um conforto maior. Então isso são coisas que a pessoa que trabalha muito sentado ou que trabalha fazendo um movimento repetitivo, ela deve tomar cuidado e deve procurar. Então, né, os fisioterapeutas hoje, que são muito especializados nessa área da ergonomia também, às vezes é bom para a empresa chamar um fisioterapeuta ou um médico do trabalho para fazer uma avaliação, fazer um teste, ver como que o funcionário está trabalhando, porque com isso ele vai estar evitando lesões, vai evitar o afastamento do funcionário, porque o funcionário pode acabar, né, tendo dor, pode precisar ficar um período afastado, isso vai ser ruim para a empresa. Sem contar que o funcionário com dor, com problemas, a tendência é ele produzir menos. Então, o empregador e o funcionário, o empregado, eles têm que ter essa consciência e esse cuidado que a postura, o local de trabalho é muito importante e que deve ser olhado de uma forma com um pouco mais de rigor e cuidado. Doutor Cícero, agora a gente falou sobre a questão do trabalho, né? Sobre as pessoas que trabalham, tomar cuidado com a postura, a forma de sentar, a questão do peso também, que carrega, se for um trabalhador braçal. Mas agora a gente vem para casa, né? A dona de casa, a profissional que trabalha como funcionário do lar, as pessoas que estão dentro de casa, ou no fim de semana, aquela pessoa que vai cuidar do jardim da casa, vai dar uma limpeza na casa, também tem que tomar cuidado com a postura, porque lesões graves podem vir daí, né? Sem dúvida. Na verdade, assim, nós também passamos um bom tempo de nossas vidas em casa. Então, sim, o ambiente ali doméstico também, ele é importante a gente observar algumas coisas. E começa no colchão, né? A gente tem que ter cuidado com o colchão. O colchão tem que ser um colchão numa densidade boa, de preferência um colchão ortopédico. A pessoa tem que ter cuidado com o travesseiro, a altura do travesseiro, a posição de dormir, né? O jeito de acordar, o sofá da sala, o jeito de assistir televisão. Então, tudo isso são cuidados que mesmo na nossa casa a gente tem que tomar cuidado. Só fazendo um parêntese, há uma forma correta ou mais aconselhável de dormir? Normalmente a gente orienta a pessoa a dormir de lado, né, que a gente fala o decúbito lateral, a pessoa dormir de lado, sim, de preferência usando um travesseiro que tenha mais ou menos a altura assim, né, do nosso ombro, para o pescoço não ficar nem muito alto, um travesseiro muito alto, nem muito baixo, um travesseiro muito baixo. As pessoas que já têm algum problema de coluna, a gente gosta de orientar também a colocar um travesseiro no meio das pernas também, que ajuda um pouco para a coluna ficar mais retificada.
Então, normalmente, dormir de bruços, né, de barriga para baixo, essa posição é a posição pior. E tem algumas pessoas que gostam de dormir nessa posição. Primeiro porque essa posição, quer dizer, quando você dorme de bruço, primeiro você tem que dormir, você dorme com o pescoço torto. Né? Você vira a cabeça, você já fica com a cabeça torta. Outra coisa é você força muito as curvaturas da coluna, as curvaturas fisiológicas que a coluna tem. Então a posição de bruço é uma posição muito ruim. Barriga para cima, menos mal, mas poucas pessoas conseguem dormir nessa posição. Sim. Né? E quando a pessoa dorme nessa posição também, a gente orienta ela a usar um travesseirinho fino ou sem travesseiro também, que é muito difícil as pessoas conseguirem dormir dessa posição. Então o que a gente orienta mais é de lado e com o travesseiro, e um travesseiro de preferência, um travesseiro também macio, dessa espuma látex, que é uma espuma um pouco mais confortável, porque nós temos que pensar que nós passamos quase que um terço da nossa vida na cama, dormindo, né? Então temos que tomar cuidado com essa postura, então, na cama e com o nosso colchão e com o nosso travesseiro. Mas voltando também à pessoa, ô Márcio, que trabalha em casa, né? A doméstica. Essa pessoa também, ela tem que tomar cuidado nas suas atividades diárias. Então, o jeito de abaixar, o jeito de virar, o jeito de pegar um balde, o jeito de varrer uma casa, o jeito de agachar para limpar debaixo de uma cama, o jeito de pegar um peso. Então, tudo isso são cuidados também que a dona de casa, né, que nos assiste, tem que tomar cuidado também. Então, evita de pegar muito peso, evita de agachar para pegar peso, evite ficar, quando vai varrer, de ficar torcendo muito a coluna, a altura que segura na vassoura. Então, tudo isso são detalhes que, às vezes, a pessoa não valoriza, mas que ela deve valorizar e deve tomar cuidado. Isso é muito importante também no dia a dia da dona de casa. E com relação ao idoso, né? Aí nós estamos falando de pessoas que estão com a sua estrutura óssea, com vários, delicada. Os cuidados devem ser redobrados. Né? O idoso já é até mais complicado, né? Porque o idoso, né, ele já tem algum problema de coluna. Sim. O ser humano, por ter essa posição, né, bípede, ao longo dos anos, ele vai adquirir problemas na coluna. Então, primeiro, ele já vai ter algum problema. O idoso ele já tem certamente algum problema na sua coluna. Ele já tem uma fragilidade muscular, uma fragilidade ligamentar. Então, o idoso tem que ter muito cuidado também ali na casa. Existe um projeto da Sociedade Brasileira de Ortopedia que chama Casa do Idoso. Se alguém tiver a oportunidade, entra lá na internet, digita lá no Google, lá, Casa do Idoso, Sociedade Brasileira de Ortopedia, que vai ter algumas orientações que o idoso tem que ter em casa. Então, cuidados, por exemplo, com tapete, com ressaltos, com pisos escorregadios, com esse chinelinho e com essas sandalinhas. Cuidado quando vai levantar à noite para ir no banheiro, sempre é bom deixar uma luz acesa. Cuidado com móveis muito altos, móveis muito baixos, prateleiras. Cuidado com móveis com quinas. Então, tudo isso, o idoso deve ter cuidado. E hoje nós sabemos que a população idosa é uma população, assim, muito ativa, principalmente nas atividades do lar. Hoje a mãe vai trabalhar às vezes, mora com o idoso, e é o idoso que às vezes acaba cuidando da casa, Sim. cuidando da criança. E o idoso tem um problema muito grande que é a queda. Né? Às vezes já enxerga pouco, já não tem um equilíbrio muito bom, já tem uma musculatura um pouco fraca, então tem um problema de pressão às vezes. Então o problema do idoso é todos esses problemas do ambiente dele, acabam, às vezes, levando o idoso a sofrer uma queda. Ele sofre queda e a queda é perigosa. O idoso pode cair, bate a cabeça, pode ter um traumatismo craniano, pode ter uma fratura de punho e pode ter algumas fraturas mais graves, como a fratura de costela, que pode perfurar o pulmão, pode ter uma fratura do colo do fêmur, onde ele vai necessitar de uma cirurgia, e essas cirurgias são complexas. Muitas das vezes, né, o paciente nem volta a andar novamente. Então, o idoso também, em casa, no ambiente, ele deve ter esses cuidados, ele deve também ter uma atividade física. Sim. Então, o idoso precisa ter um controle médico das suas doenças de base, mas ele precisa também ter uma atividade física, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma hidroginástica, vai fazer uma dança, vai fazer um pilates, porque tudo isso vai fortalecer a musculatura dele, vai fortalecer o esqueleto, que muitas das vezes já tem um pouco de osteoporose, para que ele possa ter uma qualidade de vida boa e evitar esses problemas de fratura. Eu já vi muitas vezes, às vezes o paciente vai no consultório, a pessoa idosa, com osteoporose, sem tratamento, às vezes vai abaixar para pegar uma coisa no chão e faz uma fratura
na coluna vertebral. Às vezes um neto, né, ou um amigo vem dar um aperto muito apertado e causa, às vezes, uma fratura na costela do idoso. Então, os idosos, eles realmente necessitam de um cuidado mais especial. E nós temos de cuidar deles igual nós vamos gostar de ser cuidados quando nós, né, certamente, fomos também. Chegarmos na idade, né, da terceira idade, chamada essa idade maravilhosa, que são os nossos idosos. Cuidaram da gente tanto e agora nós, com certeza, temos que ajudar a cuidar. São ativos, precisam ser ativos, mas precisam também de redobrar o cuidado. Todos nós temos que redobrar os cuidados. Está acompanhando o Kelvis entrevista aí? Como que você está acompanhando? Está sentado, está deitado? Qual é a postura que você está vendo o nosso programa? Todos os cuidados. A partir de hoje, comece a acender um alerta na sua cabeça. Questões posturais. Como que você está no seu trabalho, na escola, no ambiente onde você está, na igreja? Qual é a sua postura? Sua postura física. Como que você está? Isso pode lhe causar alguma lesão? Tome todos os cuidados com crianças, principalmente, e com idosos. Doutor Cícero, mais uma vez, obrigado pela entrevista / aula que o senhor nos dá aqui. Muito úteis as informações para todos nós. Eu agradeço a oportunidade, realmente acho que essa é a função também do médico, estar orientando, estar ajudando a população. E esse canal aqui que nos recebe, né, de forma muito boa, muito agradável, nós agradecemos a oportunidade e sempre que pudermos estaremos aqui de novo, tirando mais dúvidas para melhorar a saúde da nossa população. Muito obrigado por essa prestação de serviço. E a você que acompanha nosso programa, sempre você pode entrar no YouTube, tem as entrevistas que estão lá no YouTube. Você pode rever e pode compartilhar, pode e deve compartilhar essa entrevista com todas as pessoas que você conhece, porque é uma forma de também ajudar na saúde coletiva. Obrigado pela sua audiência, até o próximo encontro, até o próximo QFAS Entrevista.